A graça e a paz do Senhor, queridos. Estamos aqui no nosso espaço de conversas, de diálogos teológicos, filosóficos, científicos e tantos outros, né? E esse espaço aqui do podcast Cristianismo Inteligente, você nesse espaço você poderá estar encontrando todos esses temas que eu falei, todas essas áreas que eu falei, e dentro delas os temas diversos que vão se dialogando entre filosofia, teologia, história da igreja, história de vida, né? Toda essa relação. E hoje nós estamos com um episódio que nós vamos trabalhar dentro da temática teológica, aquilo que na teologia sistemática se chama de eclesiologia, e que numa linguagem popular, ou num termo popular, é igreja, né? Ou estudo da igreja. Então, nós vamos falar sobre a igreja. E para conversar sobre este tema, igreja, eu trouxe um amigo aí de longa data, né? Que está atuando neste trabalho com a igreja. Todos nós, de alguma forma, temos uma atuação, mas eu acredito que o pastor, a pessoa que está no cargo de liderança, ele tem um olhar especial, porque ele está tanto vendo o rebanho, como ele também está dentro do rebanho, né? Então, eu convidei para a gente conversar hoje o meu amigo Eliabe Rodrigues. Muito Bem-vindo, bem. Eliabe. Eu que agradeço o convite, né? Como você bem frisou, é um período de longa data já que desfrutamos de uma amizade. Tive o privilégio de ser seu aluno, né? Na época da adolescência. Depois essa amizade, ela cresceu e se tornou algo mais pessoal. E a gente dividiu um período no grupo Elo. E aí já vem quase 40 anos de amizade. Quase 40 porque tá perto da nossa idade, né? Exatamente, exatamente. É um bom tempo de caminhada. A gente tem aí, desde a infância, eu me recordo, desde a infância, né, que a gente tem esse contato. Nossos pais estavam ali na igreja Sim. e a gente foi crescendo junto na mesma congregação. Passamos pelo departamento infantil, depois na adolescência, né, na classe de adolescentes. Sendo que você falou assim que foi meu aluno, né? Foi exatamente na escola dominical, né? Isso, isso. Mas não era porque eu fosse mais velho ou tão mais velho, né? É porque eu comecei a ensinar novo. Exatamente. Ainda na minha adolescência, ou saindo da adolescência, né? Eu já assumi a classe de pré-adolescentes. Isso. Então a gente teve esse contato, né? Esse momento também. Acabou inspirando outros, né? Porque você foi professor e depois foi eu que fui ser professor. É, Eu ainda era muito jovem quando fui ser professor dos jovens. Não era nem casado, né? sim. Então, foi um caminho que a gente trilhou junto, praticamente. Isso. E depois a gente teve um trabalho muito profícuo, né? Que rendeu muitos frutos, e foi o grupo vocal. Sim. Grupo Vocal Elo. Foram mais de 10 anos de Nativa, né? nativa. Depois a gente ainda Isso, nós nos mantivemos fazendo algumas apresentações esporádicas, isso. mas assim, sem interrupção, foram mais de 10 anos. Perfeito. Era um grupo que tinha as vozes, né? O contralto, soprano, tenor, baixo, e eram vários componentes atuando em cada um desses naipes, né? Aí depois o grupo foi diminuindo, Reduzindo. reduzindo, até que a gente chegou num quarteto, né? Foi. Chegamos a um quarteto. Mas mantivemos ali a atuação e ainda hoje tem pessoas que se encontram comigo, né? E que falam sobre o resultado daquele trabalho. Em algum momento, eu brinquei sobre a gente trazer o Elo de volta para resgatar algum daqueles louvores e houve uma reação muito boa, muito nas redes sociais, no Facebook. Sim, Muita gente pedindo pra gente voltar, sabe, a cantar alguns louvores. Então ainda tá em voga. quem sabe aí, né? Pois é. Vamos ter. Bom, depois
desse momento do grupo Elo, a gente também começou a atuar, ou até concomitante, né? Na liderança da juventude, Isso. né? Eu cheguei a presidir o departamento dos jovens durante um tempo, na época em que seu pai foi pastor na congregação. Estou falando do pastor Severino Gomes, que vocês podem assistir aqui o episódio com o pastor Severino Gomes. A gente resgatou a história dele, uma história de vida que tem muitas lições. Vai ficar aí no card para vocês terem acesso ao link desse episódio, porque o pastor Severino Gomes é seu pai, né? É o meu pai. E você também atuou bastante na juventude, na liderança da juventude. Até depois que eu saí, você ficou ali um tempo. Isso. E agora seguiu para o pastorado, né? Para a liderança maior da comunidade em que você está servindo a Deus, né? Isso. O meu último cargo, digamos assim, na Insolidade 2, que é a igreja que eu digo que é a minha igreja de coração, foram Sim. 30 e tantos anos ali. Foi justamente de líder de jovens na época do pastor Ijan. Sim, pastor De Jean lá, Antônio. de lá eu saí para outro ministério, que foi onde Deus me chamou para o pastoreio. Uhum. Já estou pastoreando há 5 anos. Muito bem. Então hoje a gente vai falar, como eu disse na introdução, sobre a igreja. Essa vai ser a nossa discussão. E vamos entrar, obviamente, nos desafios que o pastor enfrenta hoje na igreja, né? Então, esse episódio também ele tem um diálogo com o episódio anterior, que nós fizemos com o pastor Kleber Maia. Ele tratou sobre o ministério do pastor enquanto pregador, né? Que é a voz do púlpito. Até tomou emprestado o título do livro dele, o último livro. Então vocês também podem ter acesso a esse episódio, que vai ficar o link para vocês. Vamos então falar sobre a igreja, né? Agora, quando a gente fala assim sobre igreja e estudo da igreja, Eliabe, nós temos que necessariamente se lembrar de uma palavrinha. É a palavra primitiva. Exatamente. Né? A gente tem que partir dela. Isso. Então, a partir dessa palavra, eu quero construir ao longo dessa conversa uma linha em que a gente possa identificar que características a igreja primitiva tinha e se ao longo da história a igreja acrescentou alguma coisa ou deixou de acrescentar ou perdeu na sua identidade e como é que ela chegou hoje na idade contemporânea. Então, se a gente partir da igreja primitiva, capítulo 2, versículo 42 de Atos dos Apóstolos, a gente encontra uma igreja que estava reunida por ordem do próprio Jesus Cristo e havia uma finalidade. Eles seriam revestidos de poder para, que é uma conjunção de finalidade, serem testemunhas. E esse princípio é muito importante. A gente entender que esse revestimento de poder, ele vem com um objetivo claro e evidente, que é ser testemunha. Algumas vezes a gente encara o revestimento de poder como uma demonstração gratuita de quem é mais espiritual. Aí a gente fica dentro das nossas reuniões da igreja sem exercer o princípio fundamental do revestimento de poder, que é sair e ser testemunha. No capítulo 2, versículo 42, há 4 pilares importantes da igreja primitiva que eu julgo relevantes serem observados ao longo da história. Se esses pilares não estiverem bem definidos na igreja ao longo da história, então a igreja tem que rever seus conceitos. Em algum momento ela fraquejou. Pois não. Só que antes de você dar esses 4 pilares, eu achei interessante você chamar a atenção para aquela expressão que está em 1:8, né, de Atos. Sim. Que é: recebereis a virtude do Espírito Santo, quer dizer, recebereis poder. Isso. E ser-me-eis testemunha. Então, só ali já tem 2 coisas. Tem o poder e tem a finalidade do poder, como Exatamente. você disse, né? E esse poder é um poder do Espírito. Perfeito. É o Espírito Santo. É o dunamis. Né? Isso. E a finalidade é testemunhar. É a igreja ser uma voz. Perfeito. Né?
uma agência, a gente chama assim, agência de Deus na Terra, né? Então, uma igreja que no seu nascedouro não tivesse essas duas características, ou seja, não for uma igreja poderosa no espírito e necessariamente não comunique a mensagem de Cristo ou o próprio Cristo, está sendo outra coisa, não igreja, né? Exatamente. Né? O pastor Hernandes diz que a igreja tem que ter ortodoxia e ortopraxia. Se não tiver os dois, né, alguma coisa está errada. Não pode ser só um, né? Porque ou vai ser fria, né, ou vai ser sem equilíbrio, né? Tem que ter os dois. Trocando em miúdos é teoria e prática. Teoria e prática, né? E aí, quando eles finalmente são revestidos, né, e começa a ação da igreja naquela comunidade, o capítulo 2 apresenta 4 características, que eu julgo importante destacar o verbo também, que é perseverar. Perseverar na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Então, não pode perseverar em qualquer doutrina. Essa doutrina é uma doutrina específica. É a doutrina dos apóstolos que a gente subentende que é os ensinos que Cristo deixou. É os princípios que Cristo passou para os apóstolos. Então, a gente tem que ter cuidado com que doutrina a gente está abraçando, né? E, na sequência, Cláudio, vem a prática imediata de quem tem doutrina, que é a comunhão. Porque somente a doutrina ela é capaz de aparar as arestas do velho homem e permitir que o novo homem consiga viver em comunhão com outros. Se essas arestas não estiverem aparadas, muito dificilmente ele vai desenvolver comunhão com alguém, porque ainda há muito do individualismo, ainda há muito do ego. Então, uma igreja que tem doutrina, ela tem comunhão. É uma igreja unida, é uma igreja que tem unidade. Depois vem o partir do pão, que esse partir, né, o verbo quer dizer justamente isso, é romper, é uma ruptura. E aqui é um exercício prático dessa comunhão. Eu acho que é no livro de Daquê, que remete à patrística, né? Os primórdios da igreja, os pais da igreja. Foi o primeiro, a gente quando estuda os textos, né? Que estão ali colado no Novo Testamento, né? Sim. Mas que são externos ao Novo Testamento, mas produzido pelos pais apostólicos chamados, né? O primeiro é esse aí. É o de Daquê. O de Daquê, que é chamado de Doutrina dos 12, né? Isso. Ele consta que alguns dos discípulos, alguns dos crentes, dos convertidos, eles faziam um ato de muita comunhão mesmo. Por exemplo, se eu tomei café e eu sei que meu irmão não vai poder almoçar e eu sou uma pessoa que tem condições, vou estar ali com minha refeição garantida do almoço, eu ia jejuar para que aquele irmão se alimentasse e eu não me alimentasse. Era uma troca tão intensa de unidade, de partir do pão, que o ego, o individualismo, ele era totalmente quebrado. Então eu pensava no meu irmão antes de mim mesmo. Eu tomei café, meu irmão almoçou? Não, então eu vou fazer jejum do meu almoço para dar o meu almoço para ele. Então é uma sequência lógica. Eu tenho uma boa doutrina, eu gero uma comunhão sadia, o partir do pão se torna uma atividade subsequente e prática. Porque eu entendi o significado daquela pessoa para mim. Ela é importante na unidade da igreja. Ela é uma pessoa importante para mim. Eu não penso só em mim. Aliás, era um problema na igreja em Coríntio. Na Santa Ceia, quando Paulo foi. Inclusive, esse termo, ou essa expressão partir do pão, ela também remete a esse momento. Sim, né? Sim, da ceia. Da ceia. Da ceia. Que era uma confusão que acontecia na igreja de Coríntio, porque faltava isso. O pessoal chegava, os mais ricos chegavam, antes da festa tinha a festa ágape, né? Antes da Santa Ceia. Aí eles se embriagavam, né? Comiam demais e bebiam demais. Demais e não repartiam com os mais pobres. Aí Paulo disse, nisso eu não vos louvo. Tá errado. Aí quando Paulo finalmente dá a instrução da ceia, porque eu recebi do Senhor, que também vos ensinei, ele está corrigindo essa prática da falta de percepção do próximo. Afinal de contas, a Santa Ceia é uma festa da comunhão. Não é uma comunhão vertical, é uma comunhão horizontal. E, por fim, vem as orações, que as orações só podem ser atendidas se eu tiver todos os três pontos anteriores bem desenvolvidos. Jesus nos ensinou, se eu for ofertar,
e tiver um problema com meu irmão, deixo minha oferta lá. Me reconcilio com meu irmão, depois ofereço minha oferta. Então, orações hoje não são atendidas, muitas vezes porque falta-se os outros 3 princípios na vida do crente. Ele está deixando a desejar. Aí a oração não é atendida. Então, essas 4 características, elas são fundamentais para serem identificadas na igreja. E a gente vê isso na prática. Pessoas que estão em um exercício corriqueiro de oração, frequentando círculos de oração, frequentando vigílias, frequentando consagrações, culto matutino, todos esses trabalhos de oração, né, que existem, mas não são pessoas próximas da palavra, Sim, do estudo da palavra, isso. né? E se você pisar no pé, No calo, No calo, misericórdia. É verdade. É verdade. E aí uma coisa que tem que estar associada. Veja, são 4 pontos. Aí alguém poderia usar uma analogia dizendo, é como uma cadeira que tem 4 pernas, né? Tirou uma, ainda se sustenta. Se sustenta, mas não pode colocar muita coisa naquele lado, porque senão pende. Pende. E se tirar mais uma, cai. Só que eu prefiro mais a analogia de que esses 4 pontos estão interligados. Se você não tiver uma doutrina, a sua comunhão ela vai ficar comprometida. Porque, como eu disse, é a doutrina que vai aparar as arestas do velho homem. E aí, se você não tem a comunhão, você não tem o partir do pão. Se você não tem o partir do pão, você não tem orações. Então, um desses pontos falhando, você falha em todos os outros. Olha como isso está dialogando com o episódio anterior, com o pastor Kleber Sim. Maia. Porque ele disse uma frase aqui muito importante. Se houver muito trabalho no púlpito do pastor, haverá menos trabalho no gabinete. Muito interessante. Muito bom, é verdade, verdade. Né? Porque a palavra ela vai aparando essas arestas aí Exatamente. e não vai precisar resolver no gabinete. Exatamente. Porque já foi resolvido no coração pelo poder da palavra. Perfeito. Sempre haverá alguma coisa, mas diminui consideravelmente, porque você está... É aquilo que eu disse, né? Na nossa conversa antes aqui. Cristo nos estimula a fazer discípulos e não procurar discípulos. Então, um discípulo, ele é desenvolvido, né? Você pega alguém cru, digamos assim, e vai trabalhar nele os aspectos de Cristo nele até que ele se desenvolva, né? Alcança a varonilidade perfeita, né? Então, quando você não trabalha bem o discipulado, você vai ter uma igreja muito, muito complicada. E às vezes a gente culpa a igreja, mas às vezes está no púlpito, né? Está no pastor, a falta de discipulado. E, dito esses 4 pontos, Ananias, aí eu destaco a dinâmica de expansão da igreja, que está associado com aquele primeiro ponto que você destacou em Atos 1, que é a missão, a capacidade de expansão centrífuga, é empurrar para fora. Eu estou muito bem, eu tenho os 4 pilares, mas se eu não estou investindo tempo na capacitação da minha membresia para evangelização, eu estou falhando também enquanto igreja, porque a missão é centrífuga, é empurrar para fora. Se você ler o livro de Atos atentamente, principalmente depois do capítulo 7, você vai ver que existe uma constante evolução dessa missão de sair de Jerusalém, Samaria, Judeia até o confim da terra. É tanto que Atos já narra as viagens missionárias de Paulo, que era o mundo gentílico. Aproximadamente em menos de um século, a igreja deixou Jerusalém e chegou até Roma, numa expansão centrífuga. Ela foi enviando mensagens. Então, se a gente não está anunciando Jesus, a gente está falhando. Quer dizer, a igreja não é um clube que você se associa para usufruir Exatamente. das coisas que estão lá, não é? Não é uma reunião dominical, né? Ela não é feita só para uma reunião dominical, né? Ela é uma agência de Deus mesmo. Exatamente. Para expansão. Expansão prepara, capacita, você se instrui, mas você não pode ficar limitado às 4 paredes. Você tem que ter essa ideia de levar a mensagem. Não precisa ser um missionário transcultural, né? Ir para outro país. Acho que foi Aristóteles que disse que quando as necessidades, acho que foi do mundo, as necessidades do mundo encontram as nossas habilidades, nasce a nossa vocação. Então existe uma necessidade, existe uma habilidade na gente.
uma necessidade do mundo e uma habilidade nossa. Aí a gente identifica a vocação. Pode ser um louvor, pode ser um ato de entregar uma literatura, pode ser qualquer coisa, desde que você utilize a sua vocação para anunciar o evangelho. Então essa é a dinâmica de expansão. Sim. É, E ela fez isso, né? A igreja primitiva, você vê que ela se expandiu, perfeito. ela cresceu. Agora tem um detalhe, não sei se você ia falar sobre isso, Sim. mas se for, você expande aí. É porque quando a gente olha para o livro de Atos, na história dessa igreja primitiva, nós vemos que ela estava em Jerusalém. E para ter essa missão centrífuga, para ela se expandir, né? Ela tinha que sair de onde, de onde ela estava, Sim. Jerusalém. Mas ela estava lá, né? É. Aí parece que Deus mexeu, né? Sim. Com a estrutura dela, lembrando da última bem-aventurança que Jesus falou, né? Bem-aventurados sois vós quando vos Vos injuriarem e injuriarem perseguirem. em Quer meu dizer, nome. vou colocar agora a perseguição para ela acordar Pronto. e fazer a sua missão. Pronto, perfeito. Esse aí é o primeiro período da história da linha histórica da igreja, que é o período dos imperadores romanos, e da patrística, que alcança o primeiro século até o quinto. A igreja, no início, ela não causava muito problema ao Império Romano. A perseguição na igreja, ela vinha principalmente Dos judeus, isso, movimentações internas, que era religiosa, uma religiosas. perseguição religiosa. Isso. É tanto que quando a gente vê Paulo discutindo isso lá com o imperador, né, com Félix, Sim. com Festo, aquele pessoal lá da política, eles não estavam muito interessados no assunto, né? Exatamente. Porque ele não está causando prejuízo. No incômodo, não incomodava. Isso, não está me incomodando enquanto a minha posição política, né? Exatamente. Esse incômodo, ele nasceu por volta do ano 68, justamente quando o imperador era Nero. Houve um grande incêndio em Roma, e aí Nero culpou os cristãos. Na sequência, né, pouco tempo depois, acho que uns 2 anos depois, veio Vespasiano. Vespasiano inaugura o Coliseu e utiliza o Coliseu para um show de horrores. Né? Ele começou a massacrar os cristãos. O Coliseu ele se tornou um palco terrível, né? Um teatro dos horrores. Ou eles eram mortos ao fio da espada dos gladiadores, ou eles eram trucidados pelas feras famintas. Eu não me lembro quem foi que falou, mas alguém dessa época da patrística disse que o sangue dos cristãos eram como sementes. Ah, foi Tertuliano. Pronto. Né? E quanto mais o sangue banhava... O sangue dos mártires era a semente da igreja. Olha, maravilha, não é? Banhava o solo e a semente brotava. Isso porque os espectadores que vinham no Coliseu com a perspectiva de ver aquele show de horrores e motivados por um sentimento de raiva, né, que foi publicado, aí eles tocaram fogo em Roma, destruíram uma biblioteca, fizeram isso, aquela coisa toda, né, uma ação contra Roma. Eles viam os cristãos morrerem felizes, né, satisfeitos, cantando, né? O pessoal diz, não é possível, ele está sendo morto, como é que eles estão chegando a esse nível? Que Deus é esse? Que cristianismo é esse? O que é isso? E aí eles iam conhecer e acabavam se convertendo. Né? Então, quanto mais perseguia, mais eles cresciam. Então, nesse primeiro momento dos imperadores, né, você teve uma perseguição, mas também teve crescimento. A igreja crescia, apesar da perseguição. Foi um estímulo. Né, impulsionou a igreja a procurar outros ambientes e acabou levando o evangelho mundo afora aí. Agora, eu destaco só outro detalhe importante, sabe, Danilo? Que dentro desse universo da perseguição dura, também tinha um problema da questão filosófica. Porque Paulo levou essa mensagem ao universo grego, e aí o universo grego ele tinha um problema com Jesus, que era a encarnação de Cristo. Eles diziam, como é que pode Deus encarnar nessa matéria que essencialmente é má? Né? Como é que pode? Eu não entendo isso. Deus não pode encarnar porque senão ele seria mau. Deus é bom e essa matéria é ruim. E aí foram necessários alguns concílios. Né? Paulo mesmo defende, né? Fala sobre a encarnação de Cristo como uma base da nossa fé. Mas aí foram 3 concílios que houveram. De Nicéia, Constantinopla e de Calcedônia.
Assim, antes de você desenvolver esses três aí, ou essas questão da heresia, é só lembrar, assim, para ficar mais didático, né? Sim, Eram os dois grandes desafios da igreja, sim. o externo e o E o interno, interno, perfeito, né? O perfeito. externo foi esse, que você trouxe da perseguição, né? E que teve o seu ponto positivo, porque a igreja cresceu, e o interno, o desafio interno, que eram as heresias dentro, Isso, né? exatamente. Aí Vencida essa parte primeira, vem vem a a segunda, segunda. que aí foram necessários alguns concílios. Aí Atanásio, no primeiro concílio de Nicéia, é quem defende a tese de que Jesus ele era uma pessoa divina na integridade mesmo, em todos os seus atributos. Então Jesus era Deus, né? Depois o de Constantinopla, a discussão girou em torno da humanidade perfeita de Jesus. Então um disse Jesus é Deus e o outro disse e ele era homem perfeito em todos os atributos. Quando chega no de Calcedônia, aí tem a unidade dos dois. Eles concluem que Jesus era 100% homem e 100% Deus. Verdadeiramente, né? Eles Isso, costumam usar assim, isso. diz que é melhor do que Pronto, 100%, perfeito, né? perfeito. Verdadeiramente Deus, verdadeiramente homem, né? Homem. E aí essa parte da cristologia, do debate da cristologia, ela acaba sendo satisfeita, né? O pessoal acaba parando as discussões nesse sentido aí. Passado essa fase da perseguição, aí entra uma fase mais confortável, que é a fase que vai do século V até o XV, que é a fase da Idade Média, Sim. né? A escolástica é a fase em que a igreja ela alcança um ambiente mais confortável porque ela vai trabalhar junto do Estado. O Estado agora constrói templos para os cristãos. Constantino, né? Constantino, a partir Eu, de Constantino. eu lembro sempre de um livro, de um historiador, que nem é um historiador dentro do ramo, da teologia cristã, né? É um historiador secular, Paul Vine, francês. Ele escreveu esse livro, Por que Nosso Mundo se Tornou Cristão? Aí é um livro belíssimo, sabe? Um livro muito bem feito. Ele é um pesquisador sério e tal. Mas aí ele coloca a conta todinha em Constantino. Pois é, Porque, faltou a base correta. porque ele está analisando de fora, né? Isso, De uma posição específica que é da história, isso. sociologicamente falando, digamos assim, né? Não tinha como ele enxergar esse outro lado mesmo, não, né? É, Se não, não se dá, não, não dá para cobrar isso dele. não tem como cobrar isso dele. Mas eu lembro que o pastor Hernandes Dias Lopes, falando sobre esse assunto da história da igreja, ele tem uma pregação muito interessante, que foi naquele período que se comemorou os 500 anos da Reforma. Sim, E ele diz que esse momento em que houve a tranquilidade que você está falando aí, né? sim, Da- Porque agora ela não era mais perseguida, tinha resolvido seus problemas internos em termos de doutrina, né? Os concílios já tinham dado conta disso aí. Aí ele diz, você pode olhar para esse momento e dizer, ah, que bom, então a igreja agora está bem. Aí diz, tem uma situação positiva e tem uma situação negativa. isso. A positiva é porque não estava mais sendo perseguida, né? Não tem mais o martírio. Estamos livres para exercitar a nossa fé, viver, né, a vida cristã. Mas a parte negativa, conta aí. A parte negativa é que essa proximidade com o Estado fez com que a adesão à igreja ela não fosse mais por conversão, mas por uma conveniência. Era um status fazer parte da igreja. Afinal de contas, a igreja tem um poder absurdo. Considerando 10 séculos, né, do século V até o XV, ela conseguia nomear reis, ela dominava a economia, ela dominava as artes, porque só era produção artística aquilo que passava pelo crivo dela. Uma série de coisas que ela dominava e que eu, querendo ter algum tipo de destaque, eu procurava me associar. Se eu sou um artista, eu vou procurar me associar para que a minha obra seja bem vista. Se eu sou um cientista, eu vou me aproximar também para que a minha obra também seja consumida.
E aí, junto com essas pessoas que entravam dentro da igreja, vinham a cultura pagã que eles carregavam. E é nesse universo da cultura pagã que nascem as heresias mais absurdas, né? Indulgências, purgatório. E a própria prática da igreja, né, em si, o fato de você ser cristão não é mais esse cristianismo da devoção, da piedade, Não, não da mais. santidade, né, da consagração, da pureza. Exatamente. Isso foi deixado de lado, né? Uma série de coisas que aconteciam, até a nomeação de alguns ministros, né, da época, eram baseadas em corrupção, né? Havia o papado, nem todo papado ele era considerado legítimo, porque havia uma conjuntura por trás. Foi um momento de bastante corrupção dentro da igreja. Inclusive, até falando nesse momento atual, né, que foi eleito esse novo líder Sim, do catolicismo, recuperando um pouco da história dessa igreja, houveram até momentos em que houve mais de um papa, né? é isso. Teve um momento que chegou até a ter três, eu estava olhando na história. E era justamente essas disputas de É, liderança, né? haviam 5 cidades que disputavam, né? 5 cidades de poderosas. Eu não consigo me lembrar de todas, mas uma era Eu, Antioquia da Síria. eu lembro delas porque eu gosto muito de geografia. Sim, Aí quando eu estava estudando sobre esse momento, né, dos líderes, sim, os bispos, né? É bispo o nome que. exatamente. Aí ele falou nas cidades, aí eu fui no mapa para ficar olhando assim, e essas cidades, elas estão exatamente fazendo tipo um círculo assim no Mediterrâneo, do lado oriental. Sim, Então a gente começa com Roma, isso. aí se seguir o sentido horário, aí de Roma a gente vai para Constantinopla, de Constantinopla para Antioquia, Sim, de Antioquia para Jerusalém e de isso. Jerusalém para Alexandria. Pronto, perfeito. Então tá as cinco As lá, né? 5. E cada uma com o seu bispo. Isso, e com seu poder econômico disputando, né? Era uma coisa mais de ego. E aí houve momentos como esse, né? Porque cada um queria o seu bispo em destaque, Primado. o seu primado. Inclusive, eu acho que o primeiro papa, ele rejeitou o título, né? Que foi dado a ele. É, o Gregório I. Ele disse que só há um bispo, né? O maior bispo que existe, alguma coisa assim, é Jesus. Ele não aceitou Que esse título. o texto bíblico diz, né? O bispo de nossas Exatamente. almas. Acho que é Pedro, né? Pedro fala a respeito de É, Jesus nessa posição. exatamente. E aí nasceu todas essas problemáticas, essas heresias, né? No período medieval, aí, que é chamado da Idade das Trevas. Curiosamente, a Idade das Trevas é a idade onde a igreja teve mais autoridade, poder, domínio. Então, isso é um contrassenso muito grande, né? Você ter agora o domínio, e em vez de trazer luz, traz trevas, né? Que só veio a melhorar na fase seguinte da história, que foi a Renascença. Quando a Renascença chega, ela começa a desafiar, né? Ela entra em conflito com a igreja, porque a igreja, por exemplo, dominava a economia. Aí na Renascença você nasce um novo grupo econômico, que é a burguesia, né? Então começa a distribuir esse poder. Pensamentos científicos começam a surgir e desafiar aquilo que a igreja cria e apresentava como dogma. E se você pensasse o contrário, era herético. Esses cientistas começaram a desafiar a parte artística, com Michelangelo, Da Vinci, eles começaram a pintar coisas que não era só da igreja, né? Então começou todo um processo de renascimento, como o próprio nome diz. Né? Preparou o campo tão bom, Intelectualmente, né? intelectualmente falando, que Lutero, por exemplo, aparece justamente nesse período aí entre a Renascença e o Iluminismo, com as 95 teses. Aí já desafia. 1517, É, mais precisamente. exatamente. Aí ele já desafia a questão da fé, mostrando que a igreja estava equivocada em alguns pontos. Aliás, 95, né? Que ele citou. Apesar de que eu tava olhando, porque tem que ter paciência para ler, sabe? As 95 teses. Hum, E eu tava lendo elas e vendo que ele às vezes pisa muito na mesma coisa. Então é só um desdobramento de outra. sim, Mas a tônica dele era essa questão da relação da liderança principal da igreja com
as indulgências, né? E também o chamado se tem uma palavrinha que fugiu agora, que era um pecado, o pecado de comprar. Tem um nome que até remete ao nome de Simão que quis comprar de Pedro, lá em Sim, Atos. Tem uma palavrinha que eles usam, certo. Eu não me lembro também, mas não. ele remete a isso. Certo. Não é sionismo, sionismo é outra coisa em relação ao Israel, né? Mas fica para depois essa palavra. Mas a tônica de Lutero era isso, né? Ele estava Sim, focando muito nessa questão, porque a igreja de fato confundiu a fé com o mercado, né? exatamente. Se encantou com o poder. Ela se encantou com o poder E e com a com riqueza. a riqueza, com o domínio, né? Não brinque não, a igreja determinava reinados, né? Impérios, ela quem dizia, ela quem abençoava, né? Se não fosse abençoado pela igreja, aquele governo não era reconhecido. Então, junto com o iluminismo, né? A Renascença e o iluminismo, ela marca a idade moderna, né? A gente já está entrando, chegando perto que a gente vai apontar mais. E o iluminismo ele traz um plus a mais, né? Porque ele entra na contramão da igreja em vários aspectos, só que aspectos bem desafiadores. Por exemplo, ele tem resistência à fé, aos milagres. Eles dão muita ênfase na na razão, razão. que tem um nome que é dado aos filósofos iluministas que tinham uma crença em Deus, mas não no Deus que age sobrenaturalmente, né? Que é a palavra deísmo, com D, porque Uhum, teísmo com T, né? É o sim, teísmo cristão. Aí deísmo era essa posição filosófica deles. Eles olhavam para o mundo e dizia, foi Deus que criou. Olhava para a natureza, né? Dizia, tem que ter um criador aí. Mas esse criador, ele criou de maneira tão perfeita que ele não interfere. Então milagres não existem. exatamente. Eles, Racionalizou a fé, né? exatamente. A única coisa que eles convergiam nessa época era a busca por uma sociedade mais igualitária, justa, né? E a questão da tolerância religiosa, né? Agora, é importante destacar E que lembrando que tolerância religiosa aí é em relação aos dois movimentos é, religiosos, né? exatamente, É catolicismo e é, protestantismo. exatamente, porque anteriormente a isso, né, a essa ideia de ter tolerância, a igreja que até então, até o quinto século, não tinha uma placa denominacional, ela agora já tinha algumas, já tinha nascido anglicana, ortodoxa, essas igrejas todas, Luterana. luterana, deixou de perseguir o cristão em si, o cristão, e começou a perseguir um tipo de cristão. Por exemplo, o protestantismo, o protestante ele foi massacrado, né? Em várias fases da história. Alguns reis, algumas rainhas mandavam matar mesmo. Existe até uma noite muito conhecida chamada Noite de São Bartolomeu, Na França, né? não é? Que foi foi uma coisa horrível, foi um banho de sangue aquilo ali, e foi armado, foi uma armadilha mesmo, que foi produzida para matá-los. A gente tem na história mesmo do Brasil, a gente tem alguns confrontos entre o protestantismo e o catolicismo, né? Aqui a gente tem mesmo, aqui a gente tem os mártires de Iguaçu e Cunhaú, né? Que é fruto disso aí. Então essa tolerância religiosa, essa coisa que o iluminismo estava Se bem que, fazendo um adendo, puxando uma nota de rodapé nessa questão que você citou dos mártires de Cunhaú e Uruaçu, né? Me parece que é mais uma estratégia da própria igreja para um turismo religioso, sim, né? Porque aquele momento lá do massacre, ele estava dentro de um contexto de colonização. sim, Aí, só que a gente sabe que na história do Brasil, uma hora eram os portugueses, outra hora os os holandeses, holandeses, né? Então eles estavam em conquista territorial. Só que os portugueses eram católicos e os holandeses eram protestantes, pronto, protestantes, né? perfeito, Aí eles às vezes confundem isso aí achando que era uma disputa religiosa, quando na verdade era territorial mesmo, territorial, perfeito. né? E era a única coisa que eles tinham de convergência, era isso, né? Passada essa idade moderna que abrange iluminismo e renascimento, você chega na idade pós-moderna, né? Ou contemporânea.
que vai abranger aí desde o século XIX até os dias atuais. E aí vem a questão da Revolução Industrial, que desencadeou um processo muito profundo de crescimento, tirando o poder total mesmo. A igreja agora não governava mais nada. E a Revolução Tecnológica, eu destaco nesse período. Que aí vem os grandes problemas, né? Que a gente está enfrentando hoje em dia com a Revolução Tecnológica. A igreja da contemporaneidade, ela tem alguns problemas com relação a esse novo universo gerado pela tecnologia. Né? O acesso rápido à informação, né? Hoje qualquer coisa você vai buscar é rápido, nem sempre é verdade, e aí você vai buscar aquela informação e vai se alimentando. Acaba expondo demais algumas coisas da igreja, porque a igreja não está alinhada com os 4 pontos que eu citei no início. Então ela vai sendo exposta, ela vai sendo. Isso é interessante você estar falando no sentido tecnológico aí, porque todo esse momento histórico que você recuperou aí da história da igreja, até mais ou menos o início do século XX, a gente não tinha nem energia, né? Pois é, Em algum... Porque você falou aí, tecnologia, eu tô lembrando, né? A gente não tinha nem energia em, em muitos espaços, em muitos locais, pois é, né? Aí, se não tinha energia, não tinha iluminação. Iluminação, luz artificial, né? Se não tem iluminação, também não tem rádio. Não tem rádio, também não tem televisão. é, Ou seja, tudo aquilo que poderia expandir rapidamente, dar uma velocidade à informação, não está presente. Só que a igreja contemporânea, a igreja moderna, ela tem tudo isso assim exageradamente. E tanto você pode usar essa parte tecnológica, como tudo, né, na vida, para o bem ou para o mal. Para o bem, a gente poderia dizer assim: imagine a igreja primitiva com internet, pois é. né? Se ela expandiu daquela forma, como ela não utilizaria? Eu vi até um videozinho certa vez, aliás, esse já faz tempo, acho que foi quando saiu o Twitter, né? Que já perdeu até esse nome, né? Agora é X. É, Mas quando iniciou esse aplicativo, né? Não sei como é que chama direito. Essa rede social, Twitter. Aí fizeram um vídeo, montaram um vídeo assim, como seria Jesus usando o Twitter, junto com seus discípulos. sim, Aí ele coloca o momento da ressurreição. Os momentos finais, o momento da morte, né? Aí coloca, ninguém fala, né, sobre o assunto. Aí daqui a pouco um coloca uma mensagem. Aí daqui a pouco Pedro diz, vou pescar, bota uma né? hashtag. É. Até que quando diz, ele ressuscitou, ele apareceu a Maria. Lá. Aí começa aquele movimento todo. Foi um vídeo bem interessante, bem criativo, né? Essa é a parte positiva. Sim, Mas aí, como você estava colocando, tem a parte negativa, né? Mas isso não é fruto da tecnologia em si. é fruto do ser humano. Exatamente. Da falha que a igreja tenha, porque como é o tema igreja, tem apresentado nos últimos anos. Né? Aí as suas falhas são potencializadas porque são ventiladas nas redes sociais, aí elas se expandem muito rápido. Né? Antes de vir para cá, eu estava vendo um, um corte de um debate que o pastor César estava fazendo a mediação entre um homem de uma igreja que, por coincidência, se chama Igreja Contemporânea, e é uma igreja, Tá. né, inclusiva, e o outro era um que trata muito dos travestis, ela acolhe e trata, eu esqueci o nome dele. Ele é muito polêmico, né, mas ele faz um trabalho relevante entre os travestis, ajuda os travestis, uma vez convertidos, a sair dessa situação. Transplante para tirar os seios, ou paga para tirar os seios, né?
que foram implantados. Mas não passou do primeiro bloco, porque eles começaram a se agredir de uma forma muito, muito violenta, né? Aí o pastor Saiu do campo das ideias para o campo pessoal. para o campo pessoal. Aí o pastor César foi e cancelou, né? Depois se dirigiu ao público pedindo desculpas e tudo, aquela coisa toda. Então, tá aí a rede social para expor essas coisas, né? Essas algumas vergonhas, etc. Então, voltando para o nosso tema propriamente dito, né? A igreja na contemporaneidade, ela adotou algumas características. Ela é uma igreja que investe muito no público jovem. Ela investe pesadamente na tecnologia dos cultos, né? E na música. E normalmente são igrejas inclusivas. Né? Primeira parte, público jovem. Por que público jovem? Porque é mais fácil eu trabalhar a mente de uma geração que está chegando agora do que uma que já foi trabalhada há muito tempo. É mais fácil alguém convencer meu filho do que me convencer. Então eu vou aqui em cima do jovem. Eu vou apresentar a ele um evangelho mais fácil do que o que se apresenta por aí. E o jovem vai comendo essa corda. Dentro da igreja, eles vão apresentar um universo baseado em shows pirotécnicos, em músicas conforme o seu conhecimento, né? Sabe muito bem, músicas que levam à emoção, né? Então o pessoal chega lá, se emociona, chora e acha que aquilo ali é uma ação espiritual, e saem bem dos cultos porque descarregam, né? As suas toxinas, sua adrenalina, seu mal-estar que ele teve durante o dia, vai para ali, chorou, descarregou. Então ele acha que aquilo ali é sadio, né? E a parte da igreja, inclusive, é porque a mensagem do evangelho hoje, ela não confronta. Então, eu consigo trazer qualquer pessoa para o meu público. Eu vou citar um exemplo. Dois. Eu conheço uma situação em que uma pessoa declaradamente homoafetiva, que vive com outra, frequenta a igreja evangélica. Vai tranquilamente para a igreja evangélica. Participa do culto tranquilamente. Com o seu parceiro. E não tem problema com isso. Então a gente percebe, Annalise, que se ele está se sentindo bem lá é porque não há uma mensagem de confronto. A mensagem pregada no púlpito, ela não apresenta o evangelho genuíno. Né? No caso, essas pessoas elas vão para uma igreja evangélica tradicional. Tradicional que eu digo, uma denominação sem ser inclusiva. Isso. A denominação não tem uma mensagem diretamente inclusiva. Diretamente inclusiva. Não. Ela mantém a postura de uma igreja tradicional. Exato. Porém, ela não está trazendo o confronto doutrinário, porque essas pessoas estão se sentindo bem. Exatamente. E aí a preocupação não é mais com a mensagem, mas com o número. Eu preciso de um número. O número me dá a chancela de que minha igreja está crescendo. Olha aqui como minha igreja é grande. Olha aqui como eu tenho membros. Mas, lógico, né? Você não confronta, você não traz uma mensagem contra o pecado, então qualquer pessoa senta à vontade. Outro dia eu estava conversando com uma pessoa, aí a pessoa disse assim, você sabe que fulano está indo para tal igreja? Aí eu disse, oxe, mas eu vejo o Instagram dessa pessoa e ela bebe e participa das farras normais da vida e tudo. Eu disse, não, mas ela é membro de tal igreja, ela vai para lá. Eu disse, não acredito. Aí fui conversar com a pessoa e realmente vai. Então, a igreja da contemporaneidade, ela trabalha muito essa inclusão, não necessariamente tendo uma placa de inclusão, ela simplesmente não quer ter confronto. Então, quando eu disse que na linha histórica a gente ia ver o que é que deixou, o que é que acrescentou, a gente descobriu que a igreja tinha uma identidade, perdeu na Idade Média, e quando a gente chega na contemporaneidade, ela não recuperou essa identidade dela. Enquanto a igreja era perseguida, aí é que ela tinha a identidade. No momento que ela se ficou à vontade, ela perdeu, né? Essa identidade dela. Não está interessada em trabalhar a mudança de vida. Ela quer saber se o tempo está cheio. Né? Os shows pirotécnicos, aquelas luzes. Agora me permita, Eliab, fazer só um data venha. Sim. Porque
quando você diz assim, ela perdeu lá no período medieval e não recuperou, mas a gente tem aquele momento da reforma em que algumas denominações posteriores à reforma, elas se apresentaram com uma mensagem de confronto. E isso provocou, inclusive, avivamentos do tipo John Wesley, Charles Sim. Wesley, aquele Finney, né? Charles Finney, nos Estados Unidos, John Wesley na Inglaterra, né? Charles Finney nos Estados Unidos, D.L. Moody. E quando a gente olha até para a nossa infância, estou falando aqui, década de 1980, Sim. né? A gente tem denominações evangélicas que vinham com essa mensagem que trazia, de certa forma, aquela identidade lá Da igreja primitiva. da igreja primitiva, né? As quatro características que você trouxe, em alguma medida, estavam presentes ali. Agora, a gente diz assim, igreja contemporânea, ou a igreja da contemporaneidade, é melhor dizer igreja da contemporaneidade, né? Porque a Isso. igreja contemporânea é o nome de uma denominação Isso, hoje, né? pode identificar, né? A igreja, no nosso momento atual, é que está com essas... Com esse desafio, né? ela apresenta essas novas características que você trouxe aí, um investimento no público jovem, que ainda é imaturo, investimento em tecnologia e em música com aqueles estilos específicos. Então, esta aí, de atual, é que não está vivenciando, mas eu creio que a história, ela trouxe esses momentos de altos e baixos, vamos colocar assim. É perfeito, excelente colocação. E fica aqui até o convite a quem estiver acompanhando essa conversa a sermos o diferencial, nos colocarmos à disposição de Deus para sermos esses avivalistas desse novo tempo, né, de trazermos essa mensagem. Porque hoje, Ananias, a gente tem dois problemas muito sérios na igreja, que é a teologia liberal e o sincretismo religioso. A teologia liberal, ela tem entrado... Tem mais um que eu tô pensando em fazer um podcast sobre ele. Qual? O pessoal não estranha, mas se chama Teologia da Xuxa. Interessante, faça que vai ser interessante. Deixa eu dar logo o spoiler. Sim. Tudo que eu quiser, o cara lá de cima vai me dar. Ah, é bom, isso aí é bom. Bom. Teologia da prosperidade. Sim, perfeito. Perfeito, sim, que é uma teologia mais antiga, mas que tem ganhado muito espaço ultimamente, né? Existem, inclusive, pastores, não vou citar nome, mas pastores que já combateram e que hoje são verdadeiros arautos da teologia da prosperidade, né? Então, a teologia... Então, vamos lá listar aí de novo. Teologia liberal. Teologia liberal. Sincretismo religioso. Sincretismo. E a teologia da prosperidade ou a teologia da Xuxa, né? Pronto. A teologia liberal, ela estragou a Europa, né? Ela acabou com a igreja na Europa. Ela tem ameaçado profundamente a igreja nos Estados Unidos e chegou aqui no Brasil. Vale dizer que ela é exatamente naquela pegada do iluminismo. Sim. Né? Porque fica racionalizando tudo. Exatamente. Perfeito. É o extremo, né? A gente sabe que tem que ter o equilíbrio, né? Você nunca pode você nunca pode radicalizar para um dos lados. Nem pode espiritualizar tudo, porque aí tira a responsabilidade do homem, só é Deus, né? Ou o diabo. E nem pode racionalizar tudo, colocar tudo na explicação científica. Sim. E você sabe melhor do que eu, porque é o seu campo acadêmico, mas ao longo dessas eras da história tiveram alguns nomes de proeminência filosófica, né? Nomes que se destacaram. Então, quando você vai estudar os filósofos de cada época, você vê que, de certa forma, eles influenciaram o pensamento religioso, inclusive, né? Acho que Kant era protestante, né? Era um protestante liberal. Que já é na moderna, né? Moderna. Era um protestante liberal. Inclusive, eu comecei a escrever um artigo, não concluí, com o título O Jesus de Kant. Sim. Porque o Jesus de Kant é um Jesus liberal. Pronto. Os
iluministas, digamos assim, né? Os filósofos iluministas. Voltaire, Diderot, Sim. D'Alembert, aquela turma dos enciclopedistas, né? Rousseau e tantos outros, eles não eram contra a fé, não eram contra a moral que estava presente nos evangelhos, em Jesus se apresentando como este referencial de moralidade. Pelo contrário, eles colocavam isso como algo positivo da religião cristã. Mas ficava só aí. Onde está o Jesus que ressuscitou dos mortos? Onde está o Jesus que andou sobre as águas? Teve até um teólogo influenciado por esses pensadores, que foi o Rudolf Bultmann, que ele disse: essa mensagem que contém o sobrenatural não comunica mais para o homem moderno. Olha aí. Aí o resultado é esse que você está trazendo da É Europa. a teologia liberal que tem alguns representantes aqui no Brasil que atacam duramente princípios fundamentais. E aí essa construção liberal, por exemplo, como você disse, tenta racionalizar, né? Então, um milagre do Mar Vermelho, de passar pé enxuto, ele já não é algo miraculoso, mas vai ser explicado à luz de uma razão, de alguma coisa que Isso. aconteceu. E assim são os fatos miraculosos na Bíblia. Eles tentam racionalizar, né? Isso tem entrado no seio da igreja. Certa vez recebi uma ligação, uma pessoa querendo tirar umas dúvidas comigo da igreja. Aí me perguntou assim: pastor, e será que Deus é bom mesmo porque ele matou aqueles inocentes lá no Egito? Por que ele não salvou todo mundo? Aí a partir daí que ela começou a fazer perguntas de cunho racional, né? Ela queria que eu explicasse à luz da razão aquilo que estava acontecendo. Então, essa mensagem liberal está alcançando os corações das pessoas, né? E as pessoas estão fluindo ali, fugindo um pouco da essência de uma igreja genuína. Aí, para nos desafiar mais ainda, a gente ainda tem um sincretismo religioso, que pega o pentecostalismo clássico, que é algo sadio, né? Que é algo desejável, é para ser buscado, e faz aquelas coisas horrendas que nós vemos, que a gente não sabe se é uma igreja protestante ou um centro de umbanda, né? A gente fica na dúvida do que é está acontecendo ali. E tem uns que chegam ao extremo, tem uns que chegam a se vestir praticamente iguais, né? Então, é outro desafio da igreja contemporânea. Teologia liberal, o sincretismo, né? São malabarismos, né? São extravagâncias. Isso. E essas coisas, Anês, que justifica figuras como adolescentes, né? Que fica despontando E aí como na pregadores, pregadores profetas, com as absurdidades. que a Não gente, sei a nem se essa gente, palavra existe. que a gente se assusta não é nem com o circo, né? Nem com o palhaço no picadeiro. A gente se assusta é com o público, a plateia que está assistindo, né? Então, são uma geração hoje que não tem base, tá precisando melhorar isso aí. Aí eu faço um destaque agora a outra coisa interessante da nossa geração. Na época de Jesus existiam 3 tipos de classe religiosa, que eram os fariseus, os saduceus e os escribas. Eu digo que essas classes elas representam hoje algumas vertentes, algumas igrejas, porque os fariseus eles tinham uma característica de colocar a tradição acima das escrituras, né? E aí eles eram meio demagógicos, meio hipócritas, porque eles viviam pela aparência, eles queriam ser notados, então jejuavam em público, oravam em público, né? Fizeram uma confusão lá com Jesus, né? Porque os discípulos não lavaram as mãos Pois é, antes de comer. exatamente, Estão transgredindo a tradição dos anciãos. né? Eles tinham a Torá e tinham a tradição. O mais importante não era o que estava escrito, mas o que era interpretado pelos aqueles anciões, né? Que geravam a tradição. Então nós temos uma classe. Existem igrejas assim hoje. Igrejas que colocam coisas é, acima das escrituras, porque valorizam a tradição. E a gente tem que ter cuidado com isso. O uso e costume ele é bom, ele é sadio, faz parte de uma cultura, né? Ele deve ser valorizado. Mas quando eu digo que o outro que não tem o mesmo uso e costume está cometendo um pecado,
eu estou colocando a tradição acima das escrituras. E aí eu estou cometendo um erro. É quando se confunde o costume com a doutrina, né? Exatamente. Tem uma frase, Eliabe, do pastor Antônio Gilberto, e olha que interessante. Sim, O pastor Antônio Gilberto é uma autoridade na Assembleia de exatamente. Deus, né? E essa frase, ela estava presente em um Mensageiro da Paz, que era o órgão oficial o jornal, né, oficial das Assembleias de Deus. Lá na década de 90. Mas como eu guardo muita coisa na memória, eu lembro desta frase estampada lá na capa desses jornais. E era a frase do pastor Antônio Gilberto em uma das convenções. E a frase é simples, ele disse assim: costumes não geram doutrina, mas doutrina Geram bons geram costumes. bons costumes. Exatamente. Eu acredito que o raciocínio mais equilibrado é esse, né? E então tem igrejas que se associam ao farisaísmo, né? Elas se aproximam muito de um evangelho farisaico. Tem outras que são como os saduceus. Os saduceus eram uma elite era rica, eram pessoas mais ricas que transitavam muito bem entre o rei e o império. Então eles faziam um jogo muito bom de satisfazer as necessidades do rei e as necessidades do império. Então eles viviam fazendo essa ligação e evitavam se chocar com um e com o outro, né? Aí eles dominavam mais a parte, eles eram mais evidentes porque eram ricos, né? Então eles tinham mais autonomia que os fariseus, por serem pessoas da alta sociedade, mas eles misturavam muito o exercício religioso com o exercício político. Então tem igrejas hoje que faz isso. Em vez de defender princípios, defendem candidatos. Em vez de fazer com que a igreja denuncie coisas erradas e ajude a sociedade a ter um equilíbrio moral sadio, você acaba se associando diretamente a uma figura, a um partido, a um gênero político. Enfim, então tem igrejas que estão por aí, né? Fazem dos seus púlpitos palco, né? Esse é o candidato da igreja, e assim vai. E eu acho que também não é por aí. A igreja não pode se confundir, senão se perde, né? Ela se perde na sua linha histórica, no seu objetivo. O objetivo da igreja não é esse. E tem os escribas. Os escribas é aquela parte que pega o texto bíblico e transcreve na íntegra. São engessados, não muda uma vírgula, porque não pode, é do mesmo jeito que está. Né? E tem pessoas que são assim, né? Igrejas que são assim, radicais, engessados, não são flexíveis. E a igreja, para ela corrigir os excessos, os erros na contemporaneidade, ela precisa ter essa habilidade de andar na contemporaneidade dos tempos, ou no compasso dos tempos, sem perder a essência. Pode ser também muito radical. Você vai se recordar que uma vez, junto com o Elo, a gente foi fazer uma apresentação em Solidade 2 e pedimos autorização para mexermos no púlpito. E a gente subiu no púlpito, o púlpito seria uma espécie de palco para a gente, né, fazer uma apresentação que era quase como uma cantata. E quando a gente mexeu no púlpito, provavelmente dito, né? O púlpito que você está se referindo é aquela base. A base onde bota a Bíblia, etc. Sim. Quando a gente mexeu ali, alguém na igreja se machucou seriamente e foi denunciar o pastor porque a gente estava mexendo no púlpito. E aquilo ali era, meu Deus, Jesus, era um pecado mortal. Então esse radicalismo também não pode existir. Nem é 8, nem é 80, né? Então tem igrejas que se aproximam muito dessas três pessoas, digamos assim, que deram muito trabalho para Jesus na época dele. Eu lembro de uma situação também, um ensaio Ah, do grupo, que essa foi o próprio pastor na época. Ele estava mais ou menos incluso aí nessa parte de inflexibilidade, né? Porque uma das moças que estava ensaiando, ela encostou-se na mesa. Não era a mesa do púlpito, era a mesa que ficava abaixo, que era sim, usada no círculo de oração. sim. Aí, como ela estava encostada lá, aí ele me chamou e disse: olhe o desrespeito que esta moça está tendo para com a mesa que foi consagrada para o círculo da oração. Sim. É isso aí, né?
Pois é. Então a gente tem que evitar isso aí. A gente tem que evitar o perigo de sermos uma igreja da Idade Média hoje, aliada ao Estado, sem compromisso real com as escrituras, preocupada somente consigo mesmo, E tradicionalista. tradicionalista, Que a né? diferença de ser tradicional para ser tradicionalista, né? Exatamente. Tradicional é que mantém a tradição. E Que tradicionalista é que coloca a tradição acima acima, das escrituras. que é justamente, como a gente disse, não há mal nenhum em você ter tradições, em você ter características próprias da sua denominação. Cada um tem a sua. O perigo está aí, quando eu digo que a minha tradição é melhor do que a sua e que você está errado porque não tem a mesma tradição que a minha, né? Uhum. Principalmente quando isso foge totalmente ao escopo bíblico, né? Não tem nada a ver. Bem, eu acho que para a gente encerrar de forma, não é nem encerrar, tratar de forma dinâmica os perigos hoje do pastoreio, ou os desafios, melhor dizendo, existe uma forma didática da gente decorar, que está na sigla pastor, Sim. né? São Os seis princípios que toma-se emprestado das letras, das né? letras, Que compõem a palavra. exatamente. É uma forma didática. A gente pega a palavra pastor, para cada letra a gente associa um desafio. E o primeiro deles é a palavra e o procedimento, né? Lá em Timóteo, Paulo chama a atenção de Timóteo para isso, né? Para ele observar bastante a questão da palavra e do procedimento, que é o que está acontecendo demais hoje. Pregadores, pastores que pregam uma coisa, mas não vivem o que pregam. Aí, eventualmente, as redes sociais trazem à tona as suas falhas. Ultimamente, a igreja tem enfrentado uma onda de escândalos provenientes das mais altas lideranças, porque tem se falhado aqui. Então, um grande desafio do pastoreio hoje é estar pregando algo que esteja alinhado com sua vida prática. Viver aquilo que está ensinando e não apenas reproduzi-la, mas viver na íntegra mesmo. Muitos hoje estão no púlpito mantendo o status. Eu sou pastor e tudo, mas quando desce do púlpito, não são mais pastores, né? São um ser humano qualquer que vive uma vida pecaminosa como qualquer outro. E esse é um perigo grande, muito grave mesmo, porque uma hora ou outra isso vai ser revelado. E aí causa um escândalo sem tamanho. Então, o primeiro desafio, a palavra e o procedimento. O segundo desafio é o desafio do amor, que é outro desafio muito grande para o pastoreio hoje. Porque eu não falo só de amor na igreja, pelos irmãos, mas eu falo de amor na família, falo de amor por aqueles que ainda não são evangélicos. Eu não sei se você viu, Ananias, recentemente uma pessoa esfaqueou um obreiro na entrada da igreja. A pessoa ela foi entrar dentro do templo, estava de bermuda, e o obreiro barrou na hora lá, e disse, não, aqui você não entra. E a justificativa era os trajes. E houve um diálogo inicial, até que esse diálogo foi crescendo e partiu para uma agressão. O rapaz esfaqueou, saiu correndo, né? Então, a gente tem que perceber que às vezes a igreja não abraça como deveria, porque ali é o local daquele homem estar. Né? Lá na igreja que nós estamos pastoreando, os obreiros, os diáconos são instruídos a isso. Pode chegar do jeito que quiser, meu filho, pode para dentro. A gente está ali para alcançar essa pessoa mesmo, para transformar a vida dela. Se ela está vindo até a igreja, então deixa entrar. De repente ela entraria de bermuda e com os trajes, né, inadequados, mas sairia vestida. Exatamente. Exatamente. Né? E é importante a gente acolher esse tipo de pessoa, porque a gente não sabe o que é que está acontecendo. Quando ela vem, mas se ela for tumultuar, bem, a gente pode usar da autoridade espiritual para repreender o mal, e se for necessário, autoridade física. Pega mesmo, tira, estamos está tumultuando. Mas dê oportunidade. Isso também é amor. Né? Eu já fui uma vez para um evento de uma igreja que terminou, teve um bolo, aniversário do pastor. Né? E a igreja era muito pequena, a gente ficou lá de fora comendo um bolinho com refrigerante. Aí tinha um mendigo deitado na esquina da igreja, enrolado em lençóis. Ninguém teve a iniciativa de levar para ele alguma coisa. Eu fui lá e ofereci.
Aí ele pegou, comeu, né? Mas ninguém teve a iniciativa. Então, é um princípio, é um desafio de um amor genuíno, que a gente se importe com as pessoas, que a gente busque alcançar essas pessoas. Aí vem o amor dentro da família, que esse desafio é muito grande hoje em dia, casais que vivem crises terríveis dentro de casa, mas que vivem personagens dentro da igreja. Casais que não partilham mais do mesmo quarto, casais que não têm mais comunhão nenhuma, não têm diálogo. E como é que você quer viver um cristianismo autêntico se você não ama? Né? Casais que negligenciam a educação dos seus filhos, né? Às vezes é um filho muito trabalhoso. Nós temos um exemplo lá na igreja de uma pessoa que resolveu se assumir uma transexualidade e quer fazer a transição. E pronto, essa decisão gerou um conflito gigantesco dentro da casa. E quando foi procurado para orientar, eu disse: meu filho, o que você tem que fazer agora é amar essa pessoa como você nunca amou antes. Porque você tem que criar um ambiente de amor tão satisfatório que ela decida permanecer na sua casa e não ir para outro lugar onde ela é mais aceita, onde ela é melhor recebida. Você não precisa concordar com a decisão dela, mas você precisa amá-la e dizer: eu não concordo, mas eu te amo. E o ambiente aqui vai ser o mais saudável possível. Então, amor é um desafio hoje, né? Aí, a palavra, o procedimento, amor e a santificação, né? O desafio da santificação, de você fugir das coisas que lhe prendem nesse universo de pecaminosidade. O celular é muito bom, mas ele tem esse problema, né? Você gasta um tempo no celular assistindo uma série, às vezes você maratona uma série. Não sei quantos capítulos de uma vez só, não, mas você já não tem o mesmo impulso e desejo de ler alguns capítulos da Bíblia. Dentro desse universo da maratona, da série, você encontra toda sorte de coisas. Imagens, comportamentos, que vão parar na sua mente e ficam ali no seu subconsciente. Cedo ou tarde, você está alimentando isso, você vai ter curiosidade, você vai ter inclinações e você pode cair. A santificação é um desafio hoje. Como me manter santo hoje em dia? Como é que eu consigo vencer a sedução do mundo? Às vezes está dentro da igreja, não é isso? Às vezes a gente está ali num culto normal, e aí chega uma irmã abençoada, né, que não tem a devido cuidado com os trajes. Hoje em dia os homens também estão com um apelo à sexualidade terrível, né? É uma coisa gritante, né? O camarada usa um tipo de roupa que misericórdia. Então a santificação é um desafio para a igreja hoje, uma igreja santa, né? Um povo santo. A gente olha para a Assembleia de Deus e vê os usos e costumes dela com relação aos trajes, mas sempre foi um zelo, sempre foi um cuidado, nunca foi algo que foi colocado como um elemento de santificação por si só, mas era um zelo para que você evitasse cair no perigo da sedução, etc. Então, a santificação é um desafio para a igreja hoje, o pastorado. Eu me lembro, Ananias, que meu pai, eu fui perguntar a ele o que é que ele via como algo significativo nesses anos todos de conversão, que são quase 70, que se perdeu, que ele não vê mais, né? O que é que ele poderia dizer? Aí ele foi direto nesse ponto de que a igreja, quando se reunia, a igreja tinha um temor a Deus. Então, quando ia orar, orava. Aí era um clamor sincero, eram as pessoas buscando, havia um compromisso com a santificação que gerava um ambiente sadio na igreja, no culto. As pessoas vinham sem nenhum problema de dizer: não, vamos cultuar. Eu não sei se você já passou por isso, mas eu já passei. Já deixei de ir para a secretação de mocidade com medo de chegar lá e o povo revelar minhas coisas.
Eu digo, ô Jesus, eu tô errado, eu tenho que me corrigir primeiro. Havia né, um- uma ideia fixa com a santificação, e quando você estava errado, você nem arriscava, meu filho. Eu lembro que eu tinha um amigo que ele dizia assim: Ah, hoje é terça-feira, é culto de ceia. Não posso pecar. Isso. Tinha isso também. As pessoas, às vezes, se guardavam na semana anterior da Santa Ceia, né? Depois eles Era. relaxavam, mas na semana anterior se É porque em consagravam. alguma medida havia esse senso de temor. Sim, de santificação. Havia. Né? Então, é um desafio para hoje, a questão da santificação. Vai ter um ponto aqui que eu vou abordar outra coisa, mas que tem relação com a santificação. Depois vem o problema da teologia, né? Que a gente já abordou a teologia liberal, que é um problema hoje, que aí gera a teologia inclusiva. Hoje você tem duas Bíblias interessantes. A Bíblia que é destinada a um público gay, né? Ela já existe. E existe uma Bíblia chamada Bíblia Freestyle, que é uma Bíblia cuja linguagem é uma linguagem mais jovem, só que é uma linguagem chula, baixa, incabível com a dinâmica da literatura bíblica, sabe? Voltou ao tema anterior, a questão anterior. Perdeu-se o sagrado, Sim, o senso de sacralidade no sim, texto. que é justamente esse ponto aí tem tudo a ver com a santificação e com outro que eu vou já chegar nele. Então, a teologia hoje é um desafio. Qual é a teologia que eu tenho que pregar? Né? Os pastores no púlpito, eles têm ter um cuidado muito grande e não ceder aos apelos da contemporaneidade. Às vezes você quer pregar conteúdos que agradem o público. E você não pode fazer isso. Você tem que pregar o conteúdo que o público necessita. A gente vai pregar às vezes, aí o público não corresponde. A gente acha, não estou bem hoje, a mensagem não está com graça. Não. Às vezes não é isso, não. Às vezes é porque aquela mensagem está levando eles, provocando eles a pensar, a refletir. E aí não vai ser aquela mensagem que vai dar glória a Deus, etc. O pessoal vai ficar ali, introspecto, pensando. A nossa missão é trabalhar isso neles. É levar eles a pensarem sobre suas próprias condutas. E eu tenho que ter compromisso com a teologia sadia o suficiente para que isso seja promova no coração deles mudança. A gente é muito tentado, nós somos muito tentados a trazer para o púlpito só aquilo que o povo quer ouvir. Vou trazer pregador tal porque um pregador é, né, cheio de chavões, cheio de coisa, e faz aquele movimento, é o povo. Hoje o culto foi uma benção, hoje o culto foi de fogo, hoje o culto deu certo. Então não pode ir por aí. Tem que ter cuidado com esse tipo de teologia que você está levando para o púlpito, né? Tem que ser uma teologia sadia. O penúltimo ponto, né? Que é A letra O. letra O, que é a organização eclesiástica. Esse desafio da organização eclesiástica é transformar o crente que é um crente cliente em um crente servo. É a capacidade de você fazer com que o crente da sua igreja, que frequenta a sua igreja, ele deixe de ser um frequentador e passe a ter compromisso com o serviço. Ele entenda que ele tem uma chamada para servir. Todos são úteis. Tem uma música de Armando Filho que diz: não há inúteis na casa do Pai. Né? Nós somos todos Especiais. especiais. E esse desafio, ele não passa por outra pessoa, não. É o pastor que tem que identificar, que tem que trabalhar vocações, que tem que fazer com que todos possam ser úteis no culto, não monopolizar o púlpito, oportunizar outras pessoas que tenham a chance de passar por ali, serem testadas, aprovadas naquele momento. A nossa igreja, que nós pastoreamos, tem uma dinâmica diferente, né, lá de Soledade 2, vou citar assim. Nós não temos tantos conjuntos, nós só temos um ministério de louvor, um único, e aí durante o culto, a dinâmica é a seguinte, é hinos da harpa na entrada, na abertura, depois a gente tem um momento de oração de joelho, quando a gente se levanta tem um ministério de louvor, aí eles cantam. Depois que eles cantam, tem o louvor profetório e a palavra, normalmente é 1 hora para a palavra. Então você deve perguntar, mas aí como é que fica os outros? Como é que vai utilizar esse pessoal para que ele deixe de ser cliente e seja servo? Eles servem nas demais áreas da igreja. Você tem o infantil, você tem a recepção, você tem a diaconia, você tem os adolescentes, você tem vários outros locais que eles podem servir. Né? Além do mais, a gente tem os pequenos grupos.
que é onde eles podem ser observados nas suas chamadas vocacionais para liderança. Agora mesmo a gente vai levar 7 pessoas para um curso de liderança, é o TLC, curso Treinamento de Líderes de Célula. E esse é o desafio do pastor, é fazer discípulos, né? E não apenas encontrá-los. Aquele menino prega bem, vou usar. Não, aquele menino pode ser também um bom pregador, dependendo da forma como você aborda ele, capacita ele para se desenvolver. Quando a gente deixa a igreja ociosa demais, a tendência é ela procurar canto onde ela vai ser utilizada, né? Se deixou ocioso, ela só vou para um canto que eu possa ser utilizado. Então, utilize todo mundo, é o desafio. E a relevância no trato no sagrado, que é o último ponto. Sim. Que é justamente isso, a ideia do que é santo, do que é sacro. Há pessoas, Ananias, que hoje participam da Santa Ceia sem nenhum problema de consciência moral com seu estado. Vai de todo jeito, tem uma vida sexual ativa e não é casado, participa tranquilamente da Santa Ceia, não vê problema nenhum com isso. Entra dentro do ambiente da igreja, aí não consegue deixar o celular de lado, não consegue se concentrar no culto, conversa assuntos diversos com a pessoa do lado, que nada tem a ver com o culto. Perdeu a noção do que é sacro, perdeu a ideia de que ela saiu de casa e foi para um culto cultuar. E o centro do que ela está fazendo ali é o culto. Se ela perdeu isso, ela não foi andar, ela foi para um clube de entretenimento, ela foi se socializar com as pessoas, ela não foi para um culto, ela não foi adorar a Deus. Então, essa perda com o que é sacro faz com que os nossos cultos também não tenham mais a presença de Deus como tinha antes. Se a gente olhar os nossos cultos, quando a gente era adolescente, os cultos que a gente participava com os cultos de hoje, a gente tem uma mudança muito grande. Uma mudança nesse sentido aí Sim. de ter a consciência de um ambiente sagrado em que você está inserido, Exatamente. que é diferente de quando você sai daquela porta, né, daqueles muros ali. Sim. A falta de consciência ela é tão evidente que o pessoal está ali por estar, às vezes por um hábito, né? Tá indo para a igreja por um hábito, tá indo para a igreja porque faz parte de um conjunto, aí tem aquele compromisso, menos pelo valor real, que é de adorar. O curas, manifestações de espíritos malignos, por exemplo, hoje é cada vez mais raro. Não é porque eles não existem, a minha ideia é porque eles estão muito à vontade dentro da igreja. E eu estava observando também que a gente sabe que a ideia, ela tem consequências, né? Inclusive é o título de um livro interessante. As ideias têm consequências. Quando você tira essa noção do sagrado, ou esta noção não está presente mais no próprio discurso religioso, tudo aquilo que se faz na vida vai ser reflexo dessa mensagem, desse princípio que está sendo elaborado aí na ideia. Então, há um reflexo também nos próprios templos, na questão arquitetônica, Ah, muito bem. né? Excelente, excelente. Você não tem mais, se você não tem diferença entre o que é a sua casa e o que é o ambiente do culto, você também não tem diferença entre o que é um templo arquitetonicamente, né, de uma igreja e o que é uma clínica. Eu achei curioso você ter trazido isso, porque me trouxe à memória um arquiteta, não me lembro o nome. Eu vi um corte, foi um corte rápido, aquele short do YouTube, em que ela chama a atenção para o fato de que a arquitetura dos templos hoje, eles têm deixado de trazer a ideia, né, daquele ambiente de uma igreja. Você olha para um templo hoje, os templos mais modernos, você não vê mais uma igreja. Vê um shopping. Perfeito. Você viu também essa? Porque é isso mesmo que ela disse. Não vi essa. Olha que interessante. Foi exatamente isso que ela disse. As linhas retas, a fachada, toda a questão arquitetonicamente falando que é utilizada é para lembrar um shopping. Que a ideia é consumo. Então, dentro das igrejas hoje, né, é comum você ter uma loja de vender souvenirs da igreja, você tem uma área só para uma área ampla para lanchonete, né? Uma série de coisas. A praça de alimentação. Uma praça de alimentação.
Aí eu vou ali na praça, faço lanche. Socializo. Aí depois eu volto e diz, tá tendo o quê? Tá tendo a parte do louvor. Aí eu diz, Exatamente. vou aproveitar um pouquinho aqui. Exatamente. Depois eu vou em outro espaço. Exatamente. Então ela destacou muito isso, eu não tinha tentado para isso, é verdade. Que quando você pega um shopping, da forma como ele é construído, e joga uma igreja mais moderna hoje do lado, é mesmo que está vendo, né, um mesmo empreendimento. Então, isso não é outra coisa senão o fato de que as ideias têm consequências. Exatamente. Com base nessa falta de noção do que é o sagrado, está se produzindo esse tipo de espaço. Exatamente. E o púlpito também, ele deixa de ter uma postura, o pregador, uma postura voltada para a palavra, e ele começa a fazer uso de... É quase um stand-up. Né? O púlpito, ele começa a fazer o público rir, ele quer agradar o público. Ele não quer trazer uma palavra, ele acaba transmitindo alguma mensagem, mas a gente ri mais do que a gente recebe algum tipo de conceito, sai de lá com alguma coisa na cabeça, a gente sai com uma piada na mente. E o confronto doutrinário, esse passou de largo. Não, já foi, né? Esses são os desafios do pastoreio da igreja contemporânea, né? Ela passa por todos esses pontos do nome pastor. E chega por último nesse, que é para mim um dos mais desafiador, que é resgatar na mente dessa nova geração a ideia de que Deus é santo. Olhando nisso, eu estava vendo um status de uma pessoa que já foi nossa na igreja e está afastada, e ela dizia assim, só Deus me entende, só Deus me entende. E as fotos, as imagens eram coisas do mundo, que está largadão no mundo. Veio do mundo, não aguentou ficar muito tempo na igreja, foi para o mundo de novo. E aí eu não resisti e fui conversar com ele. Eu disse, olha, isso é um engodo do inimigo. Porque essa mensagem de que Deus lhe ouve, que só Deus lhe entende, né? É uma mensagem que o inimigo adora. Para que você se sinta à vontade em continuar pecando. Porque Deus lhe entende. Né? A verdade é que Deus, ele é um Deus justo. E Billy Graham uma vez disse que somente, uma frase que alguém disse assim, só Deus pode me julgar. Aí Billy Graham disse, e você não morre de medo dessa frase não? Porque só Deus pode julgar ele, Deus vai se julgar bem justo, né? Então pode ser que ele não escape do julgamento. Então, conversei com ele a respeito disso, porque a mentalidade do povo de hoje é, eu posso pecar porque Deus me entende. Tá tudo certo. A hipergraça que muitas igrejas pregam, né? Abraçam aquele povo. Não pode vir, tá tudo certo, vai dar tudo certo. E Deus não é assim, né? A gente sabe que Deus é amor, mas também é justiça. Diz que a alma que pecar morrerá. Diz que Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem planta, semear, ele vai colher. Então, a perda desta identidade do próprio Deus com relação à justiça sobre o pecado faz com que a gente viva de qualquer jeito. Muito bem. Né? É o desafio. A gente começou muito bem falando sobre as características da igreja primitiva e terminamos mostrando vários pontos ruins da igreja contemporânea, mas você trouxe bem esses princípios que está aí na sigla pastor, né, que podem trazer essa recuperação, digamos assim, esse retorno, né, a aquelas características da igreja primitiva que perseverava na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e na oração, ou nas orações. Bom, Eliabe, eu queria agradecer a você por esse momento. Foram aí mais de 1 hora de bate-papo. Bota 2 partes aí. E eu vou passar para você agora a lembrança do nosso encontro aqui, do nosso momento. Opa, rapaz, obrigado. Que maravilha. Para você cuidar dela. Pronto, eu vou cuidar. Ela tem que ficar bem cuidada, né? E todas as vezes que você estiver lá cuidando, vai estar se lembrando do nosso momento aqui. E eu espero que esse momento se repita em outros episódios, que a gente possa conversar sobre outros temas relevantes. A gente tem aí muito pano para a manga, né? Estamos à disposição. Tá bom. Então, vamos fechar com a sua mensagem para o público cristão, né? Deixe um conselho aí para essa nova geração. Vamos concluir com essa palavra. Muito bem.
eu quero deixar uma mensagem para essa nova geração, dizer que é um tempo desafiador, mas que Cristo conta com cada um de nós. Então não importa as limitações que nós colocamos em nós mesmos. Todos nós somos chamados para uma obra especial e Deus quer contar com você para ser um novo avivalista desta época. Tem chegado esse tempo em que todos nós somos úteis e eu não tenho dúvidas que você também pode ser um grande homem de Deus, uma grande mulher de Deus, desde que você esteja disponível para que Ele possa te usar. A igreja chama, o mundo clama e Cristo conta com você. Amém. Que Deus abençoe então a todos que estão sendo alcançados com este conteúdo e aguardem os próximos episódios.